Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Alex, disciplina Química. Mais uma aula, turma, do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Espero que vocês estejam aproveitando essas aulas, se dedicando aos estudos. Turma, como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer suas devidas anotações. E sempre que for possível, faça o print da tela, daquele gráfico, daquela tabela, daquela equação química, e aí você vai transferir para o seu caderno e você vai continuar os seus estudos. Show de bola? Então vamos começar. Bom, a nossa aula de hoje ela é sobre o conceito de isomeria química. Então, isomeria química é um tópico que a gente estuda lá no terceiro ano do ensino médio. Tudo bem? É um assunto que despenca nos vestibulares, despenca no Enem. Então, você precisa dominar esse tópico de isomeria. Então, nós já apresentamos para vocês, né, o que é isomeria, o conceito. O que é isomeria? É quando nós temos substâncias diferentes que vão apresentar a mesma fórmula molecular. Também apresentamos para vocês que existem dois tipos de isomeria, a isomeria plana e a isomeria espacial. Qual é a diferença entre elas? A isomeria plana, se eu pedir para você escrever a fórmula da água, né, H2O, você vai, essa escrita no seu caderno, né, está no plano do seu caderno. Então, essa é a fórmula plana. Quando a gente, por meio dessa fórmula plana, consegue diferenciar as estruturas, pronto, isomeria plana. Agora, se a gente, por meio dessa fórmula plana, se a gente não conseguir diferenciar, nós vamos ter que trabalhar os ângulos de ligações dos átomos envolvidos. Então, nesse caso, nós já vamos para uma estrutura espacial, tridimensional. Então, aqui nós temos a isomeria espacial. Então, isomeria plana, isomeria espacial. Nós já trabalhamos com vocês a isomeria plana e todos os casos da isomeria plana. Então, isomeria plana de cadeia, isomeria plana de posição, a isomeria plana de compensação, a isomeria plana de função e a tautomeria. Então, esses casos nós já trabalhamos em um vídeo anterior. Show? Bom, na aula de hoje nós vamos continuar o estudo da isomeria plana, só que agora por meio da resolução de questões. Então, vamos por meio de questões trabalhar o conceito, as ideias envolvidas na isomeria plana, os casos de isomeria plana. Show de bola? Então, vamos começar. Primeira questão. A fórmula estrutural do ciclobutano pode ser representada por... Então, nós temos aqui, observe na tela, a estrutura do ciclobutano. Bom, a pergunta é, qual dos compostos a seguir é um isômero de cadeia do ciclobutano? Um isômero de cadeia. Então, nós temos aqui as alternativas. Turma, olha só. Como dica para vocês, toda questão de isomeria, escreva do lado a fórmula molecular da substância que ele está se referindo. Então, qual é a fórmula do ciclobutano? É C4H8. Trouxe aqui para vocês. C4H8. São 4 carbonos e 8 hidrogênios. Então, basta a gente procurar aqui nas substâncias, nas alternativas, quem tem a fórmula C4H8. Então, quem tem a fórmula C4H8? Letra B, o but1eno. Turma, a isomeria plana de cadeia, né, eu vou ter cadeias diferentes. Aqui nós temos o ciclobutano, a cadeia ela é fechada. Então, eu vou atrás de uma substância, de um isômero, que vai ter uma cadeia aberta. E, nesse caso, ele deve apresentar uma ligação dupla. Então, só pode ser a letra B, o but1eno. Show de bola? Próxima questão. O butanoato de etila. Vou parar bem aqui rapidinho, olha só. A gente precisa, em isomeria, a gente precisa conhecer os nomes das substâncias, linkando esse nome
com as funções. Então, turma, butanoato de etila, ele é um éster. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos voltar para a questão. É um líquido incolor utilizado na fabricação de essência de algumas frutas. Sua estrutura pode ser representada por... Então, aqui está a estrutura para vocês. Observe que bem do lado eu já escrevi a fórmula molecular dele, certo? Essa fórmula não está na questão. Eu estou trazendo para vocês. E é um grande pedido que eu faço para você. Então, escreva do lado a fórmula molecular da substância. Show? O isômero de função do butanoato de etila é o isômero de função. A questão anterior falou de isômero de cadeia. Então, eu teria cadeias diferentes. Isomeria plana de função. Os isômeros vão ter funções diferentes. Turma, ó, aqui uma dica que já vai matar qualquer questão relacionada com isomeria plana de função. Olha só, álcool é isômero de éter. Álcool e éter. Show? Aldeído, cetona. Não esqueçam, aldeído, cetona. Ácido com éster. Falei para vocês que essa estrutura é a estrutura de um éster. Então, o seu isômero funcional deve ser um ácido. Então, é só você procurar nas alternativas quem é o ácido. E nesse caso aqui, ó, letra B. O nome já diz tudo, né? Ácido hexanoico. Para fechar, você ter a certeza, então basta você escrever a fórmula molecular do ácido hexanoico. Hexanoico, 6 carbonos. Tudo bem? Como ele é um ácido carboxílico, ele vai finalizar com um C dupla O, OH. Então, são 2 hidrogênios. São 2 oxigênios, perdão. E aí você vai completar com os hidrogênios. Fórmula C6H12O2. Tudo bem? Então, aqui a resposta correta, a letra B, o ácido hexanoico. Terceira questão. A creolina é um desinfetante industrial. Um de seus componentes pode ser representado por... Então, aqui nós temos um dos componentes da creolina. A creolina é uma mistura de cresóis, né? Que são fenóis que apresentam a ramificação metil, CH3. Então, um isômero de posição do ortocresol ou ortometilfenol é o... Então, aquele que é o isômero de posição. Então, já falamos de isomeria de cadeia, isomeria de função, agora isomeria de posição. Então, nós vamos ter posições diferentes, mas pode ser, ó, posição diferente da ramificação, pode ser posição diferente da insaturação ou posição diferente do grupo funcional, certo? Então, nesses 3 casos, isso vai caracterizar a isomeria plana de posição. Né? Como ele quer aqui um isômero desse ortometilfenol, eu vou nem trabalhar ele como ortometilfenol. Ó, eu vou chamar esse cara de 2-metilfenol. Porque o grupo CH3, observe na tela, turma, o grupo CH3 ele vai aparecer no carbono 2. Carbono 1 é o carbono que tem a hidroxila. O CH3 está aparecendo no carbono 2. Então, ele é o 2-metilfenol. Bom, se você observar as alternativas, né, onde nós temos uma substância com um nome parecido com esse 2-metilfenol. Letra D, 4-metilfenol. Então, isso quer dizer que o grupo metil, né, o grupo CH3, ele vai estar na posição 4. Seria essa posição, ó, aqui de baixo. Observe na tela. Seria a posição de baixo. Show de bola? Então, a resposta correta, a letra D. Ah, mas você poderia pensar assim, poxa, Alex, ó, letra A também, ó, 2-metil. Mas, turma, na letra A, eu tenho o ciclohexanol. Bom, toda vez que termina em ol, turma, nós temos um álcool. Um álcool. Então, aqui na letra A, nós temos um álcool.
Então, não tem como ele ser isômero de posição do fenol, porque são funções diferentes. Show? Então, letra D. Vamos para a próxima. Observe a estrutura da etilpropilamina. Então, aqui nós temos a estrutura. O seu isômero de compensação, né? Ou metameria, são sinônimos. Compensação ou metameria. É o quarto caso de isomeria plana de compensação. Turma, a isomeria plana de compensação, ela por definição, ela se parece com a isomeria plana de posição. Então, na compensação, vai mudar a posição. Só que, detalhe, a posição do heteroátomo. Palavra nova para você, será? Heteroátomo. O que é o heteroátomo, turma? É o átomo diferente do carbono na cadeia carbônica, entre os carbonos. No caso das aminas, o heteroátomo é o nitrogênio. Então, é o nitrogênio que vai estar entre o carbono 2 e o carbono 3. Então, ele é um heteroátomo. Então, quando muda a posição do heteroátomo, nós vamos ter o caso da isomeria de compensação ou metameria. Bom, essa estrutura que aparece para você é a etilpropilamina. Quem vai ser o isômero dele? Letra B, butil-metilamina. Quer dizer que aqui nós vamos ter o nitrogênio agora entre o carbono 1 e o carbono 2. Pessoal, porque não pode ser a letra A? Porque é o nitrocomposto, certo? E por que não pode ser a letra C? Porque na letra C nós temos também uma amina. Pentilamina ou pentilamina. Tudo bem? Por que não pode ser? Porque aqui na letra C, o grupo amino, né, o nitrogênio, ele vai aparecer na extremidade da cadeia. Monta essa estrutura. Vai aparecer na extremidade da cadeia. Então, ele não vai estar entre carbonos. Então, não vai ser um heteroátomo, certo? Aqui é uma pegadinha, tá? Então, a resposta correta, a letra B. Mais uma questão. Os 3 pares de compostos, butano e 2-metilpropano, metóximetano e etanol, 2-clorometilpropano, 1-clorobutano. Eles são, respectivamente, isômeros de... Bom, turma, butano e 2-metilpropano vão ser isômeros de cadeia. Cadeia normal, cadeia ramificada. Metóximetano e etanol vão ser isômeros de função, porque nós temos funções diferentes. Álcool e éter. E 2-clorometilpropano e 1-clorobutano, observe que está mudando aqui a posição do cloro. Posição 2, posição 1. Isomeria de posição. Então, a resposta correta, a letra A. Show, hein? Moleza. Próxima. Na tentativa de conter o tráfico de drogas, a Polícia Federal passou a controlar a aquisição de solventes com elevado grau de pureza, como o éter, o etoxetano e a acetona, a propanona. Hoje mesmo as universidades só adquirem esses produtos com a devida autorização daquele órgão. Bom, pergunta. Identifique a alternativa que apresenta, respectivamente, os isômeros funcionais dessas substâncias. Então, a primeira substância é o etoxetano, é um éter. O isômero funcional deve ser um álcool. Então, o etoxetano são 4 carbonos. Então, o isômero funcional vai ser o butan-1-ol, um álcool de 4 carbonos. Segunda substância é a propanona, é uma cetona de 3 carbonos. Cetona apresenta isomeria funcional com aldeídos. Então, propanal. Resposta correta, show de bola, letra B. Vamos para mais uma questão. Questão agora do Enem. Os feromônios de insetos são substâncias responsáveis pela comunicação química entre esses indivíduos. A extração de feromônios para uso agronômico no lugar de pesticidas convencionais geralmente é inviável,
pois são encontrados em baixa concentração nas glândulas de armazenamento. Uma das formas de solucionar essa limitação é a síntese em laboratório dos próprios feromônios ou de isômeros que apresentam a mesma atividade. Suponha que o composto apresentado seja um feromônio natural, que seu tautômero seja um potencial substituto. Vamos continuar a questão. Então, está aqui. Esse aqui é o feromônio apresentado. Ele fala do seu tautômero. É o quinto caso da isomeria plana, a tautomeria. A tautomeria é um caso particular, onde aldeído vai apresentar uma isomerização com um enol ou acetona com um outro enol. Aldeído enol, cetona enol. A figura ela nos mostra que é um aldeído, certo? Aldeído tem a carbonila C-O na extremidade da cadeia. Então, se é um aldeído, ele vai se isomerizar com um enol. Bom, o que é o enol, turma? Enol é o grupo OH ligado a um carbono insaturado, um carbono que executa a ligação dupla. Então, nós vamos ter essa representação, turma, aqui, ó, na letra C. Na letra C, nós temos o enol. Show de bola? Próxima. Turma, próxima questão. Questão do Enem. Então, motores a combustão interna apresentam melhor rendimento quando podem ser adotadas taxas de compressão mais altas nas suas câmaras de combustão, ok? Sem que o combustível sofra ignição, a explosão espontânea. Combustíveis com maiores índices de resistência à compressão, ou seja, maior octanagem, estão associados a compostos com cadeias carbônicas menores, com maior número de ramificações e com ramificações mais afastadas das extremidades da cadeia. Adota-se como valor padrão de 100% de octanagem o isômero do octano mais resistente à compressão. Com base nessas informações do texto, qual dentre os isômeros seguintes seria esse composto? Ou seja, a questão está pedindo qual é aquele mais ramificado. Turma, o mais ramificado só pode ser a letra E. Nós temos 3 ramificações, 3 grupos metil. 2, 2, 4, trimetil, pentano. Show de bola? Próxima questão, turma. As cetonas são utilizadas como solventes orgânicos e se caracterizam por apresentarem numa cadeia carbônica o grupo funcional carbonila, com seu carbono secundário. Considerando a cetona de menor massa molar, seu isômero plano de função pertence ao grupo funcional. Isômero plano de função. Estamos falando de uma cetona. Então, o isômero plano de função será um aldeído. Show de bola? Um aldeído. Então, a resposta correta só pode ser a letra C. Ok, turma? Então, vamos só recapitular. Olha só. A isomeria plana, cadeia, quando nós temos cadeias diferentes. A isomeria plana de posição, posições diferentes. Grupo funcional, ramificação, insaturação. Isomeria plana de função, funções diferentes. Álcool com éter, aldeído com cetona, ácido carboxílico com éster. Nós temos a metameria, que no caso vai mudar a posição do heteroátomo, aquele átomo diferente do carbono na cadeia carbônica. Nós temos a tautomeria, aldeído, enol, cetona e enol. Tudo bem, turma? Show de bola? Obrigado e até a próxima. Saudação.